Este homem não esperava encontrar algo durante sua caminhada. Como o tempo passou, ele foi pego de surpresa ao descobrir que o animal que ele acolheu não era um cachorrinho. Quando Audrey Musienko acordou durante uma manhã fria de inverno, a primeira coisa que ele pensou foi sobre como ele devia se aquecer com alguns exercícios, mas ele não estava no clima para nada também muito extenuante, e ele eventualmente optou por uma boa e longa caminhada. Felizmente para ele vivia em uma das áreas mais remotas da Sibéria, e havia uma floresta localizada logo atrás de sua casa. O homem calçou as suas botas, agarrou seu casaco mais grosso e foi ao ar livre. Audrey seguiu por uma trilha aberta onde muitas pessoas já tinham andado antes dele e onde muitos mais iriam segui-lo. Ele visitou a floresta muitas vezes e sua jornada sempre foi a mesma. Nesse dia, ele queria tentar algo diferente. Então ele pegou uma entrada à esquerda e desceu por um caminho que ele nunca tinha visto. As árvores pareciam mais espessas nessa nova área e elas também eram muito altas, de modo que Audrey só podia ver um pouco de sol passando através das folhas. De repente, Audrey ouviu um som incomum. Mesmo que fosse fraco, ele poderia já dizer que era um grito de socorro. Ele seguiu o som, uma vez que não era muito longe de onde ele estava, e não demorou muito para ele encontrar a fonte. Enrolado contra uma árvore, era um bebê animal. Era um cachorrinho e seus olhos estavam fechados. Não parecia ter mais do que algumas semanas de idade. Audrey não poderia imaginar por que alguém faria isso. Abandonar uma criatura indefesa no meio de uma floresta. Aquela visão partiu seu coração. Ele andou para mais perto do animal, tremendo, e com os braços estendidos, ele pegou o cachorrinho e o segurou de perto, esperando que suas luvas fossem capazes de fornecer algum calor para o pobre animal. Ele não tinha tempo para pensar em qualquer outra coisa. A única coisa importante era manter o filhote seguro. Audrey correu de volta para sua casa. Como o homem havia resgatado um cachorrinho abandonado, seus sentimentos e instinto diziam-lhe que esta iria ser uma das coisas mais importantes que ele já tinha feito. Quando ele finalmente chegou de volta em sua casa, ele tirou alguns cobertores e embrulhou o cachorrinho gelado, e até correu para ligar o aquecimento e coletar um pouco de água. Depois de estarem dentro por alguns minutos e de Audrey cuidar do filhote, ele já tinha parado de tremer. Já parecia como se estivesse em um estado bem melhor. Audrey chamou o veterinário local e perguntou se ele poderia fazer um check-up geral, pois ele queria ter certeza que o animal estava saudável e feliz. Audrey tinha conhecido o cachorrinho por não mais que algumas horas, mas ele já poderia dizer que eles estavam indo por um caminho onde se tornariam muito unidos. Mais uma vez, ele realmente não estava seguindo nenhum plano e simplesmente confiou em seus instintos. Assim, ele adotou o filhote de rua e o nomeou de Aquila. Ao longo dos meses seguintes, Aquila cresceu muito. Audrey observou que seu novo animal de estimação tinha um grande apetite e que tinha sido dessa forma desde o primeiro dia em que eles se conheceram. No entanto, a fome de Aquila só crescia com o tempo. Audrey sabia que os animais jovens precisavam de muitos nutrientes, em particular cães e outros mamíferos, que tinham necessidade de se alimentar de uma base regular para sustentar sua energia e peso. Mesmo assim, os hábitos alimentares de Aquila continuaram a surpreender Audrey. Como Aquila cresceu ainda mais, suas características faciais pareciam afiar, mas sua forma corporal cresceu tornando-o bem mais amplo, e algo começou a remoer os pensamentos de Audrey. Que raça era? Era uma raça de cão assassino? Esse era um mistério que ele não podia quebrar. Era apenas um pouco de curiosidade, pois ele nunca tinha visto um cão de uma raça assassina antes. Audrey tinha um monte de amigos que eram donos de cães. Então, ele resolveu falar com eles e lhes fez esta pergunta intrigante. Mas eles não tinham ideia e estavam tão confusos quanto Audrey. Foi quando ele enviou fotos e vídeos de Aquila para as pessoas em diferentes estágios, esperando que alguém tivesse uma resposta, e ainda assim, seus esforços foram em vão. Algo tão simples como descobrir a raça específica de um cão acabou se tornando um desafio impossível. Como recurso final, Audrey pediu ajuda para um especialista em animais.
A especialista pediu um encontro pessoalmente para que ela fosse capaz de identificar que raça de cão assassino era. Logo depois, Audrey e Aquila estavam no carro, dirigindo em direção à localização da especialista. O que você acha que aconteceu a seguir? Deixe nos comentários. Audrey entrou na clínica com Aquila preso por uma coleira. Depois de falar com a recepcionista, ele foi direcionado para o consultório da especialista. Quando ele entrou, o queixo da especialista caiu. A mulher não podia acreditar no que seus olhos viam. Audrey tinha passado todo esse tempo pensando que ele estava criando um filhote, apenas para descobrir mais tarde que não era um cão. Descobriu-se que Aquila, na verdade, era um lobo. E para tornar as coisas ainda mais intrigantes, Aquila não era apenas qualquer lobo aleatório, mas um lobo cinza eurasiano, e esta espécie é bem conhecida por ser o maior canino da Terra. Filhotes de lobo e filhotes de cães compartilham muitas semelhanças, por isso era natural para Audrey cometer esse erro. No entanto, como Aquila envelheceu, agora era quase inegável que ele era um lobo cinzento. O especialista em animais explicou a Audrey que a diferença de tamanho foi uma das coisas chaves para descobrir isto. Depois de descobrir a verdadeira espécie de seu querido bichinho, Audrey teve que olhar para frente para o bem-estar de um assassino. Verifica-se que muitas pessoas pensam que a ideia de um lobo domesticado é de fato intrigante. Quando a conversa sobre Aquila chegou ao jardim do zoológico local, os tratadores do jardim zoológico começaram a bombardear Audrey com telefonemas e e-mails, tentando convencê-lo a enviar Aquila para o zoológico. Audrey tinha ouvido histórias sobre zoológicos que o faziam relutante até entrar em um, muito menos entregar seu amigo para um. Havia também uma opção alternativa que também era desagradável. Muitas pessoas encorajaram Audrey a liberar Aquila de volta para a natureza, alguns deles temendo pela segurança de Audrey e sua vizinhança. Audrey estava inseguro sobre isso desde que não havia garantias de que Aquila estaria seguro na floresta. Ele se lembrou do primeiro dia que ele conheceu o filhote lobo. Aquila foi deixado sozinho para se defender por si mesmo. Mesmo que algumas pessoas dissessem que era a coisa mais ética a fazer, Audrey poderia dar razões quanto ao motivo pelo qual ele não acreditava que esse era o caso. Em vez disso, a melhor escolha parecia ser evidente. Aquila já tinha passado tanto tempo com Audrey e adaptado-se a um novo estilo de vida. Só fazia sentido deixar o lobo ficar com ele. Audrey já tinha tomado a propriedade do lobo e não se sentia bem em dar ele. No início, a família de Audrey estava hesitante sobre sua escolha de criar um lobo. Há muitos perigos potenciais quando se trata de interagir com animais selvagens. Lobos, em particular, podem ser imprevisíveis. Eles são muitas vezes temidos por sua fome carnívora e sua força bruta. No entanto, pelo tempo que Audrey tinha conhecido Aquila, o canino nunca tinha demonstrado nenhum pingo de agressividade para qualquer ser humano. Audrey sentiu como se não houvesse nada para ter medo em Aquila. Ele era como um cão domesticado. Havia passado mais de 1 ano e meio desde que Audrey o tinha adotado, e eles tinham crescido para se tornarem inseparáveis. Audrey escolheu seguir seu coração em vez de ouvir os julgamentos dos outros. Eventualmente, seus amigos e família apoiaram totalmente sua decisão. Audrey estava grato que ele tinha vindo através da jovem criatura na floresta e Aquila estava grato que alguém tinha o encontrado. Até hoje, eles vivem juntos em sua casa siberiana, tão felizes quanto eles poderiam ser. Possivelmente, na verdade, a relação que Audrey havia formado com Aquila inspirou o homem a ajudar outros animais selvagens em necessidade. Audrey criou várias bases de animais selvagens em toda a Rússia, onde lobos cinzentos podem viver em segurança. Essas bases cresceram em popularidade e há agora uma gama de caninos descansando por lá, assim como raposas e coiotes. O trabalho de Audrey salvou as vidas de incontáveis criaturas. A fim de obter mais pessoas para simpatizar com os caninos, Audrey virou-se para as mídias sociais para compartilhar suas experiências. Ele tem uma conta de sucesso no Instagram chamada Black Canadian Wolf, com mais de 100 mil seguidores. Regularmente, seus fãs online são contemplados com inúmeras fotos e vídeos.
A internet é o lugar perfeito para espalhar a consciência sobre a proteção de caninos e a história de Audrey e Aquila tem tocado os corações das pessoas em todo o mundo. E espero que ela tenha feito o mesmo para você. Seria ótimo se você pudesse deixar um comentário abaixo dizendo sobre o que você pensou sobre a história. Lembre-se de deixar o like se gostou dessa história e se inscrever no canal. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!